salve devoto no oferecimento da Carvisa, a proteção veicular que falta para o seu veículo. Afinal de contas, proteger o seu carro está no nosso DNA. Não se esqueça da Desembola. Tem um cartão de crédito e precisa de dinheiro na hora? Corre pra cá que a gente desembola pra você. Pix na hora na sua conta. É, meu amigo, limpa nome SA. Seu nome tá no SPC, Serasa, Boa Vista, a gente vai resolver pra você por apenas R$599. Chama o Geraldo no Zap. Ô amigo, Bruxelas, um brinde a você, um brinde a Bruxelas, a cerveja por um malte do torcedor alvinegro. Quem assina Bruxelas é Ronaldinho Gaúcho. Instituto Céspedes Calvície tem solução, e a solução é o transplante capilar. Eu era conhecido como cabelinho de pombo, rap calvo e rap careca show. Olha as fotos e olha hoje, meu amigo. Nenhuma entrada, pode confiar. Greenbel, poupe 20% na sua conta de energia com a força da Greenbel. Mas lembre bem, você tem que avisar que veio do canal Vinegro. Você vai ter 20% de desconto na conta de luz. Detalhes, é só chamar os nossos atendentes Tico Pneus. Você vai ter 13% de desconto na compra de pneu nacional ou importado e também do nossos serviços. Unidade Lourdes e Pampulha, pronta para atender você. E Papibet, é mais emoção a cada jogada. A casa mais confiável do Brasil convida você a fazer aquela bet esportiva de responsa, se divertindo muito com a gente. Mas lembra, TC se aplica só para maior de 18 anos e aqui é bet esportiva. Agora, bora para o vídeo! É isso daí, devoto! Estamos ao vivo ainda sem voz, mas prontos para falar de Galo com você. Deixa o like, se inscreve e ative o sininho de notificação. Noite quente em BH. Bora começar falando do reeleito Ricardo Guimarães. Você sabe muito bem que o Ricardo Guimarães foi reeleito, né, diretor do conselho, e ele deu uma entrevista na qual ele disse o seguinte, tá? É bem interessante essa entrevista do Ricardo, porque ele fala de unidade, né, dentro do Atlético e da necessidade de evolução. Olha só o que ele disse, tá? A sensação é de... Tá aqui vou pra lá, né? Tá aqui no Instagram do canal Vinegro. A sensação é de alegria e orgulho poder estar participando e ajudando o Atlético nessa situação de alguns anos. Bem sucedido e com conquistas seguidas de títulos mineiros e até mesmo títulos nacionais e outros bons desempenhos em campeonatos importantes. Ao mesmo tempo, consciente do peso da responsabilidade que esse cargo tem dentro desta época transformadora e desafiadora que estamos vivendo. O nosso primeiro mandato no Conselho foi um período de movimento e muito importante. Conduzimos pautas que marcaram a história do Atlético e que foram muito importantes na vida do clube. Foram 3 anos bastante agitados, com vários assuntos para serem deliberados e conduzidos. Felizmente, tudo se resolveu bastante a contendo, com conselheiros demonstrando uma independência, mas apresentando uma unidade, sensatez, confiança em todos os assuntos. Nossa prioridade no segundo mandato é manter a independência do Conselho, seguir, se possível, com a mesma unidade de pensamento e alinhamento entre o Conselho, nossa associação e a SAF. Afinal de contas, essas 3 instituições buscam o mesmo objetivo e defendem os mesmos interesses. Tá aí a entrevista do Ricardo Guimarães logo depois de eleito. Parabéns ao Ricardo aí por sua eleição. E agora vamos ver como é que vai ser a sequência do Atlético, né, gente? O Galo soltou a lista de relacionados, senhoras e senhores. Enquanto eu falo dela, eu vou mostrar imagens do treino. Primeiro eu vou falar a lista, depois eu vou falando em cima das imagens do treino. Tá aqui a lista: Everson, Gabriel, Delfim, Robert, os goleiros. Nós temos na zaga Alonso, Ivan Roman, Juan e Vitor Hugo. Arana e Caio, os laterais esquerdos. Natanael e Saravia, os laterais direitos. Alexander voltando, nós vamos falar sobre isso. Bernard, Fausto Vera, Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Zepe. Reinier, Scarpa, Biel, Cadu, Dudu, Hulk e Rony. Vocês estão vendo aí, né, que nós temos a turma toda, repetindo: Gabriel Menino, Igor Gomes, Zepe, Reinier, Biel, Cadu. Aí você tá perguntando, cadê o Veneno? Vai reforçar o Sub-17 junto com o Vitão para tentar uma virada, para tentar uma arrancada, para tentar uma coisa nova, um fator novo. Lembrando que amanhã nós iremos transmitir esse jogo, tá? Amanhã teremos a transmissão desta partida. Bom, bora para continuar falando de Galo aqui. E vamos falar sobre essa lista de relacionados, gente. Tá aí as imagens cedidas pela Galo TV, né? Eles que cederam essas imagens aí, bacana demais. Cara, seguinte, o que a gente pode dizer dessa lista de relacionados? São Paulo levou todo mundo. Por quê? Ele não vai poupar ninguém, não é isso. É porque o Galo vai sábado jogar em São Paulo e no domingo, ou no próprio sábado, ainda eu não tô me lembrando, vou até olhar no WhatsApp aqui, que tem aqui a
a semana do Galo, e aí eles falam aqui. Até puxando aqui pra poder ver. E aí, cara, o que acontece? Aqui, ó, é isso mesmo, ó. No domingo, 10 horas da manhã eles vão fazer um treino e às 16 horas de domingo eles viajam pro Equador. E aí, o que acontece? Cara, com essa viagem pro Equador, que o Atlético vai fazer, e é importante e salutar a gente falar isso, nós vamos ter acabado de jogar um jogo dificílimo. E aí o Galo vai fazer aquele treino de 10 da manhã, que é aquele treino de tirar a nhaca, que eu gosto de brincar com vocês, falando, né, que o atleta tá tirando a nhaca e tal. Os que não jogaram treinam com bola e tal. E aí vai domingo. Domingo mesmo chega lá. Aí no domingo vai descansar, na segunda-feira faz um treino, adaptação, estádio, aquela coisa toda, e terça já é o jogo. Então assim, tá levando todo mundo que precisa, tirou o veneno, cara. O Galo quer o título sub-17. E o Sampaoli claramente, se tirou o veneno da lista de relacionados, é porque não ia colocar o veneno pra jogar, concordam comigo? Não iam pôr o veneno pra jogar. Então não adianta a gente criar aqui uma história pra mim, pra você e pra nós dois nos convencermos, que nós não vamos convencer ninguém, meu querido. A grande realidade é que o Atlético não tem o intuito de escalar o Gabriel Veneno neste momento. Ponto final. Não adianta eu querer, você querer, nós dois aqui ficarmos numa discussão sobre isso. A grande realidade é que não há neste momento interesse, tá certo, de escalar o Gabriel Veneno. Então ele vai reforçar o sub-17 e aí seja o que Deus quiser. Entende? Agora, outro fator importante é que o ISEP está relacionado. Isso pra mim é muito importante. Gostei da relação do ISEP. Quem sabe o ISEP tem uma chance em São Paulo, porque eu acredito que vai um time reserva. Ó o Alexandre aí, ó. Daqui a pouquinho nós vamos falar dele. O último, ele correndo em campo. Bom, então tá aí, né, as imagens do treino e a lista de relacionados. Bom, vamos falar sobre o Alexandre que tá voltando. E é interessante a gente entender talvez o contexto colocado aí pelo Atlético. O Atlético fala o seguinte, ó. O meio-campista Alexander, eu falo Alexandro, né? Alexander viaja com a delegação para complementar os trabalhos de transição junto ao grupo. Cara, então, isso é importante. Olha como é que é esse negócio do PCC. Todo mundo não para de zoar. Foda, né? Vamos lá, cara. Na minha opinião, se o Alexander está viajando, ele tem condições. Na minha opinião, se ele tá viajando, é porque ele tem condições, é porque ele pode jogar, é porque ele pode fazer parte do grupo. Então talvez ele não jogue contra o São Paulo, mas ele já esteja apto a jogar contra a equipe do Independente Del Valle. Senão, ele não viajaria. Senhoras e senhores, tenho certeza que se o Alexander tivesse condições, ele não viajaria. Então, eu fico muito tranquilo quanto a isso, né, de falar sobre isso e de comentar sobre isso, porque pra mim fica muito claro que se o Alexander está indo viajar, é porque ele tem condições, senão eles iam manter ele aqui. Ah, mas é bom pra ele treinar com o grupo. Se o cara tá recuperando, o melhor pra ele é acordar mais cedo, acordar tranquilo, não ficar fazendo viagem. Então, gente, não duvidem do Alexander jogar um pouquinho contra o São Paulo, contra o Corinthians, jogar ali seus 10, 15 minutos. Não duvidem de nada disso. Eu tô achando que ele vai pro jogo. Bora pra falar de time titular e time reserva. Bom, vamos lá. Gente, Sampaoli, ele tem várias opções para poder fazer a escalação do Galo, né? E eu vou explicar para vocês até antes de montar o time. Onde o Galo vai jogar é 2.800 metros. Não é do tamanho do estádio do Bolívar, quer ver? O Bolívar é bem mais alto. O Bolívar, quanto de altitude é seu estádio? Vamos ver aqui. O Bolívar, o dele é 3.600. O que nós vamos jogar é 2.800, tá? Então eu vou explicar uma coisa para vocês. Primeira coisa, quando você joga na altitude, falta ar, falta oxigênio pra caramba, você fica muito mais fadigado, o seu fôlego é outro, você passa mal, enjoa, vontade de vomitar, tudo isso acontece. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. O Sampaoli, ele pode sim usar o time titular, tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo? Pode. Não é um fator improvável, impossível, nada disso. Não é. Mas fato é que eu, André, considero que nós temos que ter os melhores à disposição no jogo contra a equipe do Independente Del Valle, que é muito boa, já foi bicampeão desse torneio, o fator casa deles é impressionante, River Plate não aguenta, várias equipes chegam na casa deles, perdem pra eles. Se você olhar aqui, ó, na Libertadores, que eles caíram de lá, né, Independente Del Valle, aqui, ó, já tô entrando aqui, ó,
pra mostrar pra vocês. Ele é líder do campeonato dele, tá? Primeira coisa, bom, importante isso. Líder do campeonato dele com 67 pontos, uma distância boa do Barcelona de Guayaquil, conforme vocês podem ver. E tem mais, cara. Quando você entra aqui, ó, no campeonato deles, aqui tá demorando a abrir, mas eu acho que é pra baixo que vai. Olha pra você ver. Fora de casa eles são pato, ó, 6-2. Mas dentro de casa, cara, os caras complicam. Os caras complicam dentro de casa. Então, assim, na minha opinião, tá certo? O Independente Del Valle, jogando com o Barcelona, ganhou. O Girona ganhou. Enquanto o Libertad ganhou, tá vendo? Na minha opinião, e esse é o meu ponto de vista, quando você vai jogar, aqui ó, ele com River Plate 2-2, quando eles estão lá, eles são bons. Então nós temos que estar descansados. Eu iria com esse time aqui, ó. Opinião, tá, gente? Respeito a de vocês também. Vamos lá. Everson no gol, porque goleiro é tranquilo. Ivan Roman, bom. Juan, por que eu tô pondo o Juan? E o Juan também é meu titular, tá? O Juan é o meu titular, mas por que eu tô pondo o Juan? O Juan precisa de ritmo. Então, ele já tá descansado, que ele não tava numa onda pesada. E ele precisa de ritmo. Os outros jogadores dá pra você dar uma descansada. Alonso, porque pra mim Alonso é reserva. Caio pela esquerda, Igor Gomes pela direita, Vera e Gabriel Menino fechado. E no ataque, Hulk, Reinier e Biel. Esse seria o meu time contra o Corinthians. Porque o time titular do São Paulo, a gente sabe que é Rony e Dudu. A gente sabe que é o Bernard, principalmente na altitude. Ele não vai abrir mão do Rony. Ele não vai abrir mão do Rony na altitude. Arana, Scarpa, Franco e tem a possibilidade do Alexander. Se não for o Alexander, tem o Franco. Mas isso aqui é o banco contra a equipe do Corinthians. Você tem o Vitor Hugo, o Saravia e o Natanael ainda para usar e o Delfim. Então você tem um banco ainda bom, que você pode pôr um Rony se precisar, um Dudu, um Arana, um Scarpa, um Bernard, para jogar minutos e não uma partida inteira. Então, na minha opinião, eu entendo que se o Atlético for por esse caminho, a coisa dá boa. Bom, o Hulk, ele postou uma imagem, opa, deixa eu colocar a minutagem antes aqui, 12:09, o Hulk ele postou uma foto e uma imagem falando o seguinte, tá aí pra vocês, ó, ele aí com a camisa do Galo falou assim, nasci para isso, amo jogar futebol e trabalhar incansavelmente para representar essa camisa com orgulho. Aí ele colocou o coraçãozinho, o Galo, bola e a mão dada. Esse aqui é a mão? Isso, um soco assim, um soco. Então assim, tá ali, né, o Hulk falando, cara, eu falo pra vocês constantemente e volto a repetir, senhores, não aposentem o Hulk, pelo amor de Deus. Ele é o craque do time. Ele tá numa fase ruim? Está. Ele não tá conseguindo render? Não está rendendo, mas ele é o craque do time. Então, por favor, senhoras e senhores, não aposentem o Hulk. Isso é ignorância, isso é burrice, isso é um tremendo de um vacilo. É a minha opinião. Respeito a sua que tá do outro lado. Mas o Hulk, não aposentem ele. Ele tem ainda a dar o Galo. Bom, pai do Cruzeiro, rapaz. Jornalista falou em programa na TV aberta que o Galo é o pai do Cruzeiro. Você quer ver? Olha só aqui, ó. Na história, o pai é o Atlético. O Atlético tem uma ampla vantagem sobre o Cruzeiro na história. O atleticano, ele se gaba de ter da maior goleada do confronto, 9-2. Uma goleada que os cruzeirenses contestam e lembram o 6-1. Só um detalhe, eles contestam porque eles são desonestos, porque tá no almanaque do Cruzeiro isso. Todo mundo sabe que essa goleada existiu, não tem discussão. Que impediu o rebaixamento. Mas, então, os números na história apontam uma superioridade do Galo, que é o maior campeão de Minas. O maior campeão mineiro, o maior vencedor do clássico é o Galo. O Cruzeiro, neste ano, na Copa do Brasil, começou a inverter um pouco esse papel. Mas, na história, o pai é o Galo. De conhecimento comum isso, né, gente? É só você pegar todos os jogos da história, colocar na mesa e olhar. Sempre fomos o pai do Cru-Cru. Nunca houve uma discussão sobre isso. Nunca houve um fator diferente desse. Nunca houve. Aquele cruzeirense que quer falar qualquer coisa, você deixa falar, você fica olhando, fazendo assim pra ele, ó. E pronto, entendeu? Ele ainda vai ficar com a raiva de você, danado, você fazer assim pra ele, ó. Sério, com certeza. Oh, não, verdade. Não, porque fulano foi maior que você. Com certeza, meu amigo, você tem razão, você que tá certo. Porque, cara, não adianta você discutir com doido a gente não discute, nós concordamos, deixamos eles felizão e seguimos o nosso caminho.
entendeu? Não adianta discutir com o maluco. Bom, no oferecimento da PapBet, é mais emoção em cada jogada. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a revelação aí que temos. Olha só, hein? E do Sampaoli também, né? Vamos falar de bolão do Rap Show na PapBet. Saca só aqui hoje. Vamos lá fazer aquela loucura com R$1 pra ver se a gente consegue faturar. Um dia entra, hein? Um dia entra. Corinthians versus Galo. Cara, Galo, vai dar Galo. Galo. Cruzeiro e Fortaleza, vai dar Cruzeiro. Flamengo e Palmeiras. Ah, rapaz, na casa do Flamengo, tá pagando 4 pro Palmeiras, um empate. Corinthians, Inter e Sport, Inter. Mirassol e São Paulo, Mirassol. Ceará e Botafogo, empate. Bahia e Grêmio Portalegrense, Bahia. Juventude e Red Bull, Juventude. Vasco e Fluminense, empate. Santos e Vitória, ah, rapaz, Santos. Bahia e Internacional, de novo? Ah, porque aqui já é dia 22, né? Tá aí. Se eu brincar com esses valores aqui, ó. Aqui, ó, colocando todos esses jogos e colocar R$10. R$10 volta 56.269,17. É brincar, gente. Aqui não é pra viver disso. É diversão garantida aqui aonde? Na PapBet. Não esqueça, brinque com moderação. TC se aplique, é só pra maior de 18 anos. Bora falar do Nicola depois das surpresas de Sampaoli. Primeiro, vamos soltar o áudio do Nicola falando sobre renovação. O que negocia a renovação de contrato de Saravia. Lateral direito, argentino de 32 anos de idade, tem vínculo só até 31 de dezembro. E o técnico Jorge Sampaoli já pediu a permanência do Saravia para o próximo ano. Primeira proposta do Atlético foi recusada pelo Saravia, diferença na contraproposta é pequena e a tendência é que esse vínculo seja estendido muito em breve. O Saravia deve ficar até dezembro de 26, com a possibilidade de permanência até 27, caso metas sejam batidas. Importante registrar que, além do Saravia, outros 2 atletas também têm contrato somente até dezembro. O Caio Paulista, que pertence ao Palmeiras, e o Vitor Hugo, que é jogador do Bahia. O Vitor Hugo tem a prioridade para permanência, o Caio Paulista ainda tem seu futuro indefinido. Todos nós sabemos que o Saravia quer ficar, ele já falou isso, os empresários dele sabem disso. O que tá pegando nesse momento é mesmo uma discussão de tempo de contrato e isso será resolvido. Bom, eu conversei com uma pessoa hoje dentro do Galo, tá certo? E ela me disse o seguinte, tá? Aí eu falei das escalações, falei do meu pensamento, agora eu vou te contar o que essa pessoa me disse. Surpresa, tá? Galo deve ir mesclado. Galo não deve nem titular e nem reserva. Jogadores, obviamente, eu não perguntei também, porque eu não quero saber, porque eu sabendo disso, eu ia querer falar e eu não quero saber disso, mas a surpresa que o Sampaoli prepara é que devemos ter um Galo mesclado. Isso é bom? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, não seria ruim, não. Poupar alguns jogadores, o departamento médico entende que vai ter mais fôlego para jogar. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que você deixe o like, que você se inscreva, ative o sininho de notificação. Beijo no seu coração, tamo junto e eu volto amanhã, 6 da manhã, com mais conteúdo de Galo pra você. Valeu!